Olá, seja bem-vindo ao Escrever Poesia. Sou James Moraes e eu ajudo pessoas comuns a escreverem poesias e a dominarem a escrita poética. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante no mundo da poesia, que são as tão famosas rimas. E ao falar de rimas, acaba surgindo muitas dúvidas. James, a minha poesia precisa realmente ter uma rima para poder ser poesia, um poema? Quais tipos de rimas eu posso aplicar em determinados contextos da minha poesia? Como é que eu posso fazer rimas com palavras não tão comuns, para não ficar muito nos verbos, sonhar, amar? Ter rimas um pouco mais interessantes, trazendo mais melodia à poesia. Isso tudo a gente vai ver aqui hoje. Assim como dicas de como você pode aumentar o seu vocabulário para que você tenha um universo maior de palavras para rimar. Tá bom? E porque isso traz mais expressividade, traz mais autenticidade à poesia que você está escrevendo, visto que essa autenticidade e originalidade é a verdadeira essência da poesia. Você poder se expressar com suas palavras de uma maneira livre. Inclusive tem um método que eu desenvolvi, o método Diel, para escrever poesia. São 4 etapas, que é definir um propósito ou uma mensagem para a poesia, imaginar um contexto, criar uma grande imagem, com que a poesia seja a tradução dessa visão, dessa imagem que se tem criado dentro de você, um sentimento, uma ideia, uma emoção. Depois disso, o terceiro passo, que é descrever, é o momento de colocar as palavras no papel, mas sem se preocupar muito em já escrever no padrão da poesia. Simplesmente o momento de tirar aquilo que está na cabeça e passar para o papel. E o quarto passo, que é lapidar a poesia. E aí está a rima. A rima está nesse processo de lapidar a poesia. Depois que já tem escrito, as suas ideias já estão no papel, vai partir para modelar o poema ou a prosa. E aí se pode colocar a rima. É onde se trabalha de encontrar palavras, sinônimos, para que possa ter uma variação e expressar de uma maneira mais fidedigna a sua mensagem. Lembro-me que no início, quando eu comecei a escrever poesia, eu tinha dificuldade em rimar. Não achava um material que pudesse me direcionar de uma maneira mais aprofundada nisso, de uma maneira mais didática. E foi então que eu comecei a perceber algumas características da poesia, aliado com aspectos da gramática, que facilita muito a escrita, na hora de você sentar e dar forma à sua poesia. Trazer rima, melodia, trazer ritmo, porque a rima ela vai mexer muito na estrutura rítmica da poesia e melódica. Mas ritmo e melodia fica para uma outra aula, porque são assuntos bem mais amplos. E aqui vamos nos ater apenas a rimas, mas no meu canal, no meu perfil, você também vai encontrar referências sobre rimas e melodias, ritmos e melodia, tá bom? Mas antes de entrarmos em rimas, nós precisamos relembrar um pequeno detalhe, que são as sílabas tônicas. Aí acredito que você, eu, já vimos isso lá na 3ª, 4ª série, ou para quem é mais novo, 4º, 5º ano, em que isso foi mais enfatizado na matéria de português, que são as sílabas tônicas. A sílaba tônica vai ajudar você a rimar em que sentido? Porque a sílaba tônica é a sílaba mais forte e enfática de uma palavra. Todas as palavras possuem uma sílaba tônica. Todas. Até as monossílabas, que são as palavras que só têm uma sílaba. Por exemplo, não, sim, uma. Todas essas palavras possuem um ponto tônico, onde se eleva uma sonoridade fonética e depois abaixa, certo? E não é complicado não, viu? Pode parecer, mas não é não. Há algumas formas de descobrir qual a sílaba tônica de cada palavra. Uma delas é você perceber se essa palavra tem acentos, acento agudo ou acento circunflexo. Sempre vai ser a sílaba tônica a palavra que tem um desses acentos.
Então, se você vê ali a palavra simpático, simpático, o pá tem um acento agudo. Então, essa sílaba vai ser a mais forte, porque é a vogal que mais tem ênfase na palavra, que é o A. Empático, simpático. Então, onde tem acento é uma sílaba tônica. Acentos agudos e circunflexos. O tio tem uma outra dinâmica, mas ele aparece também. Porque você pode ver na estrutura da palavra se ela tem um final com um conjunto de sílabas mente, simplesmente, principalmente, constantemente. O men sempre vai ser a tônica. Constantemente é a mais forte. Se você vê uma palavra com a terminação são, administração, participação, essa sílaba também traz um aspecto mais forte na palavra, como se fosse uma curva mais alta quando chega nesta sílaba. Aumentativo também, ão. Cachorro, cachorrão. Se formos pegar a sílaba tônica de cachorro, cachorro, o cho é a sílaba mais forte, enquanto cachorrão muda. Cachorrão, agora é o rão. Então o aumentativo e o diminutivo a mesma coisa. Pássaro, pássaro, porque o pá tem um acento agudo. Pássaro. E se for no diminutivo, passarinho, vai ter uma mudança de sílaba tônica. Passarinho, passarinho. Por que eu estou falando assim, meio que parece que está chamando uma pessoa? Porque esta é outra dica muito, muito boa para descobrir a sílaba tônica de uma palavra, principalmente quando você estiver em dúvida. Imagine que tem uma pessoa que tem o nome dessa palavra e você vê ela a uns 20 metros de distância e vai chamá-la. Certamente vai ter que gritar. Então, simule isso, como se você estivesse gritando o nome da pessoa. Supondo que eu vejo uma pessoa ali, o nome dela é Poesia, e eu quero descobrir a sílaba tônica de Poesia. Eu vou chamá-la. Poesia! Bom, qual foi a sílaba mais forte? O zia. Zia. Poesia. Poesia. Bicicleta. São palavras que não têm um acento. Então, quando tem um acento é mais fácil de identificar. Mas quando não tem, principalmente palavras maiores, aí podemos usar esses artifícios para poder encontrar de uma maneira mais prática. Então, naturalmente, a sílaba que mais se prolongar quando você chamar é a sílaba tônica. Bom, e as sílabas tônicas têm 3 classes, que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima ou anterior disso na palavra, principalmente palavras maiores, tá bom? Isso facilita por quê? Porque se você finalizou um verso com a palavra em que a sílaba tônica ela é oxítona, vai ficar mais prático de você rimar se você encontrar a palavra de rima sendo também oxítona. E se for paroxítona, a mesma coisa. Vai facilitar o seu processo, mas não é uma regra para você rimar em fato delas serem sílabas tônicas em partes separadas das palavras. Vamos ver que há rimas um pouco mais complexas que permite que não seja assim, tá bom? Então agora vamos para rimas, entrar em rima, né? Então o que é uma rima? Rima é uma igualdade ou semelhança de sons dentro de 2 palavras relacionadas. Então isso pode acontecer em versos conjuntos ou em versos interpolados. Vamos ver que tem algumas maneiras de alinhar as rimas em estruturas de estrofes, certo? Então as rimas elas podem estar no final ou no interior dos versos. Há uma diferença grande, principalmente quando as rimas estão no interior dos versos. Mas vamos ver como isso acontece. Vamos colocar alguns exemplos aqui
para a gente ir acompanhando e diferenciando esses tipos de rima. A rima final, que é aquela que está lá na última palavrinha, no final do verso, é a mais usual, é a mais comum de encontrarmos. E para quem está iniciando na escrita poética, eu recomendo começar com essas rimas para ir se familiarizando e praticando. Porque é muito mais fácil e mais prático de rimar quando as palavras estão no final do verso. Vamos ver um exemplo aqui do lado. Dá para ver que a rima está na última palavra. Então não tem muito segredo nesse tipo de rima. Rimou no final dos versos, pronto. E a rima interna, ela envolve alguns detalhes que vai deixar mais interessante, certo? Então, para quem já escreve, comece a inserir esse tipo de rima nas suas poesias. Vai fazer uma grande diferença, tá bom? Rima interna, uma delas pode estar no final do verso e a outra vai estar na segunda palavra ou segunda sílaba do verso seguinte, de modo que ele vai estar no meio do verso. Então vamos ver um exemplo aqui do lado. Era na estiva quadra, intenso meio-dia, pedia um respirar, no meio do meu peito me deito a descansar. Vocês viram que a rima aconteceu na palavra dia, no final do primeiro verso, e na sílaba dia da palavra pedia, do segundo verso. Novamente acontece no terceiro verso. No final do terceiro verso, a palavra peito rima com a palavra deito, lá no quarto verso. Além de que ele também incorporou um tipo de rima final, que dá para ver no final do segundo verso a palavra respirar e no final do quarto verso a palavra descansar. Então ele uniu dois tipos de rimas, a rima final e a rima interna, na mesma poesia. E esse poeta é chamado Ovídio Nasão, romano, do início do primeiro século depois de Cristo. E essa poesia faz parte da Aventura Meridiana, que é uma de suas obras, certo? Então a rima interna traz essa leveza, traz mais melodia, deixa a poesia mais refinada, mais trabalhada. Não que, minha rima eu só consigo fazer no final dos versos. Enfim, isso não quer dizer que a poesia, a mensagem da poesia não é tão boa quanto se a rima estivesse no meio. Não é isso. Mas, no sentido de melodia, ritmo da poesia, ela fica mais refinada se você incorporar uma rima interna. Se você tiver alguma dúvida ou experiência com rimas internas e rimas no final, deixa aqui nos comentários, porque agora vamos ver uma outra característica das rimas, que ela pode ser uma rima perfeita ou uma rima imperfeita. Vamos ver qual a diferença dessas duas. Lembrando que no final vou mostrar como entender e unir essa questão. Ela vai ser final, imperfeita, ela vai ser rima interna, perfeita. Vamos ver como isso é possível ser feito na poesia, tá bom? Mas aqui vamos ver primeiro as características, porque vai ficar mais fácil o entendimento. Então, temos a rima perfeita, que é quando é completa a identidade dos fonemas finais. Quando se termina com palavras em que a fonética no final são semelhantes, a forma de falar, o som de cada sílaba. Vamos para exemplo, essa poesia de Gonçalves Dias, que diz assim: és engraçada e formosa como a rosa em mês de abril. És como a nuvem doirada, deslizada em céus de anil. Viram alguns padrões na estrutura desse estrofe? Então a rima perfeita que acontece aqui no final são entre as palavras formosa e rosa. Veja bem que formosa termina com osa. Esse som a partir da vogal O é semelhante com rosa. Porque o som da consoante não vai fazer tanta diferença comparado ao som da vogal. O som da vogal ele é mais importante na rima do que o som da consoante. Então, osa e rosa, doirada, deslizada. Isso ele colocou rimas finais. Também vemos aqui rima no terceiro verso, no final, abril.
E no sexto verso, no final, de anil. Ali ele usa um D e um apóstrofe, que é um assunto para outra aula, mas aqui, recapitulando, é apenas uma forma de escrever em que, em vez de falar deslizada em céus de anil, pode-se tirar esse E para poder conjugar o som da vogal com a preposição D. Então, ficar deslizada em céus de anil. Passa uma sonoridade diferente, mais poética. Então, a rima imperfeita, a diferença dela é porque ela acontece em que a identidade dos fonemas não é completa, não é semelhante como vimos na rima perfeita. Vamos ver como isso acontece. A rima imperfeita, ela tem algumas nuances e vamos separá-las em alguns tópicos para ficar mais fácil o entendimento. Bom, então o primeiro tipo de rima perfeita é se rima uma vogal de timbre semi-aberto com outra de timbre semi-fechado. Nossa, mas que complexo, hein? Semi-aberto, semi-fechado. O que é isso, né? O que são esses tipos de vogais? Vamos ver no exemplo, vai ficar bem mais prático de entender. Ó, o exemplo dessa poesia de Machado de Assis, que diz assim: bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no interno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Ó, então aqui nós vemos dois tipos de rimas imperfeita e a rima perfeita nesse mesmo estrofe. Mas vemos grifado no segundo e no terceiro verso as últimas palavras estrela e vela. Essas palavras têm a mesma terminação silábica, com as letras E, L, A. Ela. Só que em estrela, o som ele sai mais fechado. Estrela. E vela, o E ele está mais aberto. Apesar de não ter acento, mas ele tem uma acentuação na sua fonética. Estrela, vela. É menos usual esse tipo de rima, porque dependendo das palavras não vai trazer uma ligação sonora. Aqui no caso, essas duas palavras conseguiram passar a rima. Estrela e vela, porque você usa a vogal em um aspecto mais fechado e outro em um aspecto mais aberto. Então, já aproveitando esse mesmo estrofe, vamos só rever aqui, ó. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Vagalume rima com a última palavra do último verso, ciúme. Aqui no caso, já é uma rima perfeita, porque a fonética tem semelhança. Vagalume, ciúme. Não tem diferença se um é mais aberto ou se um é mais fechado. Outra característica da rima imperfeita é se um dos finais tem um som que o outro não tem. Ou seja, um dos finais tem uma sonoridade que a rima não tem parecido. Vamos ver neste exemplo de Casimiro de Abreu. Nessa vestigem, amara a virgem. Viram aí? Vestigem, virgem. Então, o primeiro final tem um som de ti. A palavra vertigem, ela é maior do que virgem, o que traz uma sonoridade de diferença entre eles. Ti e o vir. Mas perceberam que elas rimam na última sílaba? Gen, gen. E elas têm a mesma fonética. Virgem, vertigem. Então, muitas vezes, a perfeição ou imperfeição da rima é relativa, porque isso acontece devido a uma pronúncia padrão, principalmente diferente do português de Portugal, em que várias palavras que falamos aqui com a fonética lá em Portugal, a mesma palavra é dita com outra fonética. Mãe, aqui a gente fala com um som mais fechadinho, mãe. Em Portugal já é mais diferente, se fala mãe, mãe, né? É mais aberto. Além de ser mais rápido, é um som mais aberto. Mãe, né? Algo assim. Então, ó, outro aspecto da rima imperfeita é se rima uma vogal oral com uma vogal nasal. Algumas vogais, a sonoridade ela é feita aqui na caixa bucal, digamos assim, na nossa boca. E outras são formadas aqui na nossa caixa nasal. O som é diferente. Vamos ver um exemplo? De que o sol inunda o mar quando se põe.
Imagem moribunda de um coração que foi. Põe é mais bucal. Foi é mais nasal. Então, viram a diferença? É uma rima mais sutil. Aí isso, quando você for escrever, precisa ter um certo cuidado para que mantenha uma linearidade na fonética. Para que não seja a palavra mais ou menos parecida, então eu vou colocar em rimar. Exige um certo cuidado com as rimas imperfeitas, principalmente nesse sentido da palavra ser mais aberta ou ser mais fechada, se ela é mais bucal ou se ela é mais nasal. Isso sobre palavras mais nasais ou mais bucais, vamos deixar para uma outra aula, porque é um assunto bem mais amplo. Mas aqui no exemplo deu para pegar, né? As palavras põe e foi. É uma rima bem mais sutil, mas principalmente nas poesias mais do início do século passado, se utilizava muito esse tipo de rima. E outro aspecto é que se rimam vocábulos com só identidade das vogais tônicas. É a rima toante e a rima consoante. E aí são outros dois aspectos das rimas, tá bom? Vamos vê-las. Bom, então uma rima consoante é quando ela é perfeita, tem os mesmos fonemas a partir da última vogal tônica do verso. Como vimos no exemplo anterior, vagalume, ciúme. Ou seja, elas mantêm a mesma linearidade da fonética, da fala. E rimas toantes, ela é assonante. Ou seja, ela é uma rima imperfeita em que há identidade apenas nas vogais tônicas. Ou seja, só as tônicas têm semelhança e no restante das palavras há uma diferença fonética. Como exemplo, calma, com a palavra cada. Viram que na sílaba tônica elas são semelhantes. Calma, cada. Mas na continuação da palavra elas são diferentes, fonéticas diferentes. Outro exemplo, terra, pedra. Terra, pedra. São diferentes, mas as sílabas tônicas são semelhantes. E vendo aqui a diferença. Terra começa com T, pedra começa com P. Mesmo assim elas rimam? Podem ser rimas? Sim, porque lembra que agora há pouco eu disse que o mais importante é a sonoridade vocálica do vogal, e a vogal E ela tem a mesma intensidade, ela tem a mesma acentuação nas duas palavras. Então isso caracteriza muito mais a rima do que as consoantes. Então, se você também tem dúvida ou algum comentário sobre rimas perfeitas ou rimas imperfeitas, deixa no comentário e será um prazer poder responder. Mas agora que eu já sei o que é uma rima imperfeita, o que é uma rima perfeita, se ela rima no final, se ela rima no meio, como é que eu posso estruturar isso de uma maneira que fique estratégica, para que tenha um padrão em todos os estrofes, para que tenha um padrão linear, até para você que quando for escrever tenha uma referência de como rimar. Lembrando que certos tipos de poemas e poesias têm estruturas e rimas já consolidadas e fixas, ou muito parecidas entre elas, sem muitas variações. Por exemplo, o cordel tem certos tipos de rima. Vamos encontrar algumas variações do cordel, mas a maioria tem uma estrutura de estrofe e uma estrutura de rima que se especifica em um cordel, que qualifica um cordel, que traz essa característica de um cordel. Então, isso a gente chama de disposição da rima. Como é que vamos fazer com que a rima em cada estrofe seja similar? Tem uma estrutura semelhante entre todas elas. Há uma disposição em que você pode ir construindo a sua poesia dentro de uma estrutura de rimas, para que elas fiquem constantes no seu poema ou na sua prosa. Temos algumas estruturas fixas, mas você pode desenvolver a sua estrutura de acordo com a necessidade que você tiver. Então, temos rimas emparelhadas, que são as que se sucedem duas a duas. Aqui eu vou colocar aqui um esquema de letras para poder referenciar os tipos de rimas. Aqui temos o exemplo AA, BB, CC.
São 6 versos. O primeiro verso A, o segundo verso A, o terceiro verso B, o quarto B e o quinto e o sexto C. Isso representa que o primeiro e o segundo verso, eles vão ter a mesma rima, que o terceiro e o quarto verso vão ter a mesma rima e que o quinto e o sexto verso vai ter a mesma rima. Cada letra dessa repetida representa que a rima deve ser igual naquele verso. Então, temos um exemplo de uma rima emparelhada, um poema de Olavo Bilac. Entre o deserto hostil e o ingrato firmamento, sem abrigo, sem paz no coração violento, eu namorava em minha altiva desventura as areias na terra e as estrelas na altura. Percebendo que nós temos aqui a rima firmamento no primeiro verso, violento no segundo verso. Também a rima desventura e a rima altura no terceiro e quarto verso, respectivamente. Então aqui ele fez a estrutura AA, BB, ou seja, rimas que sucedem a cada 2 versos. Essas geralmente são as mais práticas de se fazer, principalmente quando é uma rima final. Bom, indo para um outro tipo de disposição de rimas, temos a alternada ou cruzada, que é simplesmente assim, uma rima, ela rima com o verso próximo do seguinte. Por exemplo, o primeiro verso rima com o terceiro verso, que rima com o quinto verso, que rima com o sétimo verso, e em todos os ímpares. E também a rima do segundo verso rima com o quarto verso, com o sexto verso e com todos os outros pares. Rimas dos versos ímpares rimam com ímpares. E rimas dos versos pares rimam com versos pares. Então vai ser sempre cruzado. Um exemplo vai ser AB, 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 por exemplo, num estrofe de 6 versos. Vamos ver um exemplo, também de Olavo Bilac. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Perceberam que a última palavra do primeiro verso rima com a última palavra do terceiro verso? As palavras enquanto e pranto. Ou seja, o primeiro verso é ímpar, rima com o terceiro, que é ímpar. E o segundo verso, aberto, na última palavra, com deserto no quarto verso. São os versos pares. E se for ter 6 versos no seu estrofe, continua a mesma sequência. Aqui o exemplo são 4 versos no estrofe. Tá certo? Então são as cruzadas alternadas, em versos alternados. E também os opostos, entrelaçados. Essa aqui é bem interessante, porque são as que se verificam em 2 versos, entre os quais eles estão mediando nos 2 outros também rimados. Já não é uma sequência tipo AA, BB, e também não é uma sequência cruzada, AB, AB. Aqui já vai ser uma sequência do tipo A, B, B, A. Ou seja, os 2 versos do meio são rimas iguais e o primeiro e o quarto verso rimam iguais. Olha o exemplo de Raimundo Corrêa. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Perceberam que a última palavra do primeiro verso rimou com a última palavra do quarto verso? Nortada e revoada? Assim como, olha que interessante, o verso 2 e o verso 3 rimam entre si. Serenas e penas. Bom, e um outro modelo de disposição de rima são as interpoladas, que são aquelas em que, num grupo de 6 versos, o terceiro rima com o sexto, enquanto o primeiro rima com o segundo e o quarto rima com o quinto. Aí fica uma estrutura assim, veja aí no exemplo. A, B, C, B. Ficou um pouquinho mais complexa, né? Mas ela enriquece muito. Vamos ver um exemplo de Casimiro de Abreu. Ó, que céu, que terra aquela, rica e bela, como o céu de claro anil. Que seiva, que luz, que galas, não exalas, meu Brasil.
fica bem melódico, né? Fica parecendo uma canção, né? Ele repete algumas palavras, isso deixa mais fixo as rimas. Isso é um tipo de figura de linguagem. Então, mas vamos ver aqui as rimas comparadas. Olha só, como vimos que o primeiro verso rima com o segundo, a palavra aquela e bela estão rimando no primeiro e segundo verso. Assim como o terceiro verso, como é o céu de claro anil, com o sexto verso, não exalas, meu Brasil, anil Brasil. E o quarto e o quinto verso também rimam entre si, galas e exalas. Seria como se fosse 2 estrofes de 3 versos unidos. Perceberam isso? É como AAB, CCB. Essa é uma das mais interessantes, uma das que eu busco ultimamente estar inserindo nas poesias que eu escrevo, porque ela gera uma dinâmica interessante entre as palavras. E por último, há uma disposição de rimas um pouco mais complexa, mas você pode utilizar de uma maneira bem autêntica, mas com muito cuidado, que são as rimas misturadas, que são aquelas distribuídas livremente no mesmo estrofe. Ou seja, você pode utilizar um tipo de rima interpolado com um tipo de rima entrelaçado, isso no mesmo estrofe. Então você pode misturar rimas, tipos de rimas, disposição perfeita, imperfeita, mas muito cuidado, porque isso exige mais originalidade e autenticidade para que fique um poema dinâmico, para que fique bonito, límpido, porque misturando assim pode ficar um pouquinho bagunçado. Vamos ver um exemplo de Castro Alves, que misturou muito bem aí alguns tipos de rima. Vem, é tarde, por que tardas? São horas de brando sono, vem reclinar-te em meu peito. Com teu lânguido abandono, está vazio o nosso leito, está vazio o mundo inteiro, e tu não queres que fiques solitário nesta vida. Mas por que tardas, querida? Já tenho esperado assaz. Vem depressa, que eu deliro. Ó, minha amante, onde estás? Várias rimas aqui. Tem rima do segundo com o quarto, e depois do quinto com o sexto, e aqui ele mistura rimas perfeitas com rimas imperfeitas. Então, é muito, muito interessante esse tipo de disposição de rimas, mas tome um pouco de cuidado quando você for aplicá-las, certo? E são esses os tipos de disposição e os tipos de rimas que você pode estar utilizando ao escrever poesias, prosas. Tem pessoas aí que se arriscam a fazer prosas rimadas, é muito interessante, mas é um pouco mais complexo. Recomendo para você que está começando, comece com as rimas no final, comece com as rimas perfeitas e depois vai se adentrando nas rimas internas e nas rimas imperfeitas. Nas disposições de rimas, você pode utilizar para qualquer tipo de rima, tanto perfeito como imperfeito. E tanto na interna, quanto também na rima final. No começo eu tinha dito que ia dar uma dica sobre como você pode aumentar o seu vocabulário ao escrever poesias, ao escrever prosas, para que as rimas fiquem muito mais expressivas e originais. E uma dica que eu deixo é: se adentre no mundo dos sinônimos. Os sinônimos são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Assim você pode encontrar palavras com fonéticas diferentes, com estrutura diferente, dizendo a mesma coisa que você quer passar com outra palavra mais comum, que fique uma rima muito comum. Algo que vai te ajudar muito é você dar um Google, escrever dicionário de sinônimos. Lá você digita a palavra que você tem em mãos e você quer encontrar os sinônimos delas. Você digitando essa palavra, esse dicionário vai te trazer muitas palavras sinônimos, de diferentes estruturas, de diferentes fonéticas, que você vai poder estar incorporando na sua poesia. Além de que isso vai te aumentar o vocabulário. Vai ver que existem muitas outras palavras relacionadas que às vezes não conhecia ou que pode ser que você às vezes não utilizava com tanta frequência. Isso vai te ajudar também a se expressar melhor quando você for conversar no seu trabalho, nos seus estudos, não só na escrita poética, mas vai te dar mais possibilidades de expressões, mais nuances
daquilo que você quer comunicar. Porque comunicação é importante. Comunicação, quanto mais limpa for, melhor é. Quanto mais limpo o emissor for, mais limpo será a mensagem que chegará até o receptor. Então, se você escreve poesia porque você quer publicar um livro, ou porque você escreve para você mesmo, ou você quer escrever para alguém, ou tem algum outro motivo que você escreva poesia, busque sempre estar comunicando da melhor maneira possível a sua mensagem. Sempre definindo um propósito, sempre definindo um contexto, deixando isso claro nas suas poesias. E aí você escreve e depois lapida essa poesia, como um ourives faz com a joia. Ele pega uma pedra bruta, uma esmeralda, mas ela está suja, opaca, sem brilho, cheia de outros resquícios de outras rochas. E ele, num processo que ele faz ali, num trabalho que ele faz com essa pedra, o ourives consegue deixar ela brilhando, bonita, vistosa, com um formato atraente, bonito. E assim também é a poesia. Temos esse trabalho de um ourives com as palavras. Deixar um poema numa formação interessante, com que fique mais leve, mais estruturado. A poesia ela tem que ser leve, nos passar a leveza. E para quem escreve, possibilita muito essa capacidade de estar mais leve. Porque sentar para escrever poesia, estamos mais próximos de nós mesmos. Isso vai te trazer mais clareza do que está pensando, mais conhecimento das suas próprias emoções, vai te trazer mais possibilidades de se comunicar, de se expressar e, consequentemente, isso vai interferir no seu cotidiano, várias áreas da sua vida, trabalho, relacionamento, na sua vida interior. E as rimas, elas são como se fossem flores num jardim. Um jardim pode ter ali a grama, pode ter plantas bonitas, árvores, arbustos, mas um jardim com flores é muito diferente. Um jardim com flores, ele encanta. E assim também é uma poesia. Busque trazer flores para aquilo que você está escrevendo. Isso vai inspirar você, vai inspirar outras pessoas, vai fazer toda a diferença. Que essa é, como eu acredito e como eu percebi na minha vida, é uma das maiores belezas da poesia, que é trazer flores para a nossa vida, trazer uma visão de mundo, de ideias, que faz com que nos aprofundemos na nossa vida com mais significado e em nós mesmos. Bom, e é isso. Se você tem alguma dúvida sobre rimas, está tendo alguma dificuldade em rimar, deixa aqui nos comentários, será um prazer falar com você, tá bom? E ficamos por aqui. Até a próxima.